Use a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Estamos aqui com o povo animado, né? Um povo precioso. Vocês estão na conferência desde sexta-feira. Coisa boa. Olha lá, ó. Tratamento VIP internacional, coisa maravilhosa. Qual que eu posso beber aqui? As duas? As duas? Tá bom. Gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É honroso, um convite maravilhoso para estar com vocês. Eu estive lá no início do trabalho na outra igreja, e agora chego aqui, já vi que as tendas foram ampliadas, dado o trabalho, e que a fé continue ativa para que vocês consigam não só consolidar o trabalho aqui, mas avançar para uma nova etapa, uma outra transição maior do que essa que vocês já chegaram. Então, antes de mais nada, parabéns à igreja, parabéns à liderança, parabéns ao pastor, à sua família. Deus abençoe vocês. Continue trabalhando firme, com muita paciência, resiliência, porque Deus, Ele é fiel, e o desejo de Deus é que a gente cresça, não tem a dúvida disso. Deus, ele deseja que seus filhos avancem, tomem posse de lugares maravilhosos e façam trabalho que de fato vai demonstrar a grandeza de quem Ele é. Então Deus abençoe vocês bastante. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Já tomei um cafezinho aí top, bem preparado, e eu sei que tudo isso é generosidade do coração de vocês. Peço orações, né, pela nossa igreja, que você esteja orando por nós, pelo trabalho, porque nós temos lutas como vocês têm, né? Então a gente precisa das orações de vocês. Agora nós temos, hoje chegou uma equipe nossa lá no Piauí, para um trabalho missionário de uma semana lá no Piauí. Então, acabaram de chegar, me avisaram aqui, pastor, chegamos, Petrolina, depois pegaram um ônibus, 5 horas para chegar até a região, e vão fazer um trabalho missionário. Quem sabe a gente organiza aí, junta, e aí a Casa do Pai faz um trabalho missionário, população ribeirinha, Nordeste. Quem gostaria de fazer um trabalho missionário, levanta a mão. Pastor, eu queria ir numa expedição dessa, Nordeste, Belém. Quem gosta? Levanta a mão aí, ó. Pastor Pablo, dá uma olhada aí para essa turma aí, olha lá atrás, ó. Tem um bocado de gente aí que já lançou a rede, já está indo. Então, bora trabalhar para Jesus, porque quem trabalha para Jesus prospera e é abençoado. Muito bem, gente, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 30. Eu tenho certeza que você, durante esses dias, tem sido muito abençoado por aqueles que Deus proporcionou que chegasse. Eu espero que o encerramento, hoje à noite, coroe de graça, de alegria, de bênção o coração de vocês naquilo que Deus colocou no coração do vosso pastor. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, nós encontramos essa narrativa que fala daquilo que aconteceu com Davi. Eu vou ler na versão NVT, eu vi que aí de vocês é NVI, né? Se puder colocar na NVT, para a gente poder não ter nenhuma diferença de leitura, vai ajudar bastante, tá bom? Na NVT. Diz assim, versículo 1: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclague. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por sua bendita e gloriosa palavra. Olha, de acordo com a narrativa que nós acabamos de ler, nós percebemos claramente que Davi, ele não
vivia um bom momento. O momento ele era desastroso, complicadíssimo. A bem da verdade, Davi por um tempo se ausenta da cidade onde ele morava com a sua família, e quando ele retorna para a cidade, 3 dias após a sua saída, ele retorna, ele encontra um cenário caótico, uma devastação total, generalizada. Os homens que o acompanhavam junto com ele, que era o líder, o pai daquele grupo, eles ficam desesperados, não só porque a cidade tinha sido destruída, mas especialmente porque eles se deram conta de que as mulheres, os filhos, eles haviam sido capturados. E quando eles se deparam com aquela cena, com aquele cenário, não teve outro comportamento que não fosse esse descrito pela palavra do Senhor. O versículo 3 diz que ao se derem conta do que havia ocorrido com as mulheres e os filhos, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Então você percebe que a vida emocional desse povo nesse exato momento estava realmente em declínio. O coração, havia um desespero generalizado no coração, na alma, especialmente por aquilo que tinha acontecido com a família de cada um deles. Nesse exato momento, Davi ficou muito aflito, não só porque ele percebeu o que havia ocorrido, ele viu o desastre que havia acontecido na cidade, na família de cada homem que o seguia, mas também na sua própria família. Ele perdeu também junto com os seus homens. E o que ocorre a partir desse momento é uma preocupação no coração de Davi, porque o versículo 6 diz que ele se encontrava aflito, porque os homens a partir daquele momento estavam amargurados e falavam em apedrejá-lo. Isso demonstra que o apoio que ele tinha até então tinha terminado. Ele era um homem que inspirava aquela geração, mas a partir daquele momento, todo aquele apoio que ele havia recebido até o presente momento, tinha terminado. E tudo isso estava acontecendo onde? Na cidade de Ziclac. A cidade de Ziclac, ela foi um presente dado a Davi por seus inimigos, pelos filisteus. Ele recebeu esse presente das mãos dos filisteus. E por que ele recebeu este presente da mão dos seus inimigos? Vamos observar o capítulo 27 do mesmo livro, e lá você vai perceber a razão, o motivo do porquê que Davi se encontrava não em Israel, mas na terra dos filisteus, morando naquela região. Versículo 1 do capítulo 27 nos mostra o porquê que Davi ele foi viver na terra ou na cidade de Ziclac. Diz o verso 1: Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Assim Davi levou 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados, suas famílias se estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas esposas com ele. Versículo 4: quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aques: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziclac, que pertence aos reis de Judá, e Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Quanto tempo que Davi ficou entre os filisteus? 1 ano e 4 meses, 18 meses vivendo na cidade de Ziclac. Então você percebe que ele recebe das mãos dos filisteus essa cidade. Era um pedido que ele havia feito, e o rei Aques atende o seu pedido, e ele vai morar nessa região. De fato, Davi ele é motivado para ir para essa região em função de estar cansado da pressão interna que ele recebia, de uma pressão que vinha das mãos ou da visão do próprio rei Saul,
que deveria compreendê-lo, amá-lo, protegê-lo, mas simplesmente o tratava de forma contrária. Não havia proteção que vinha das mãos de Saul, não havia provisão que vinha para Davi das mãos de Saul, absolutamente nada. Pelo contrário, todo pensamento ruim, toda ideia que pudesse prejudicar Davi fluía da liderança, do pai, do líder, que não queria de forma alguma tê-lo por perto, dividindo alguma situação ou abençoando para que ele prosperasse. Pelo contrário, ele queria a todo custo colocar Davi numa situação complicada, numa situação de risco, de perda, de prejuízo, de morte. Davi, cansado dessa perseguição, dessa pressão o tempo todo, ele imaginou que saindo dos domínios de Saul, saindo da casa que ele pertencia, saindo da terra de Israel, ele encontraria guarida na terra dos filisteus, na terra de Gate, servindo ao rei Aques. Então ele projeta em seu coração uma saída, ele imagina, ele diz a si mesmo: olha, qualquer dia Saul vai me alcançar e tudo terminará. Tendo isso em mente, ele propõe a si e a seus homens irem para a terra de Gate, para a terra dos filisteus, e lá, com toda a certeza, ele ficaria livre de toda a pressão. E é justamente o que de início ocorre. Ele vai, fala com o rei Aques, rei de Gate, filisteu. O rei o aceita, e a Bíblia diz que quando Saul fica sabendo que Davi foi morar com os filisteus, deixa de persegui-lo. Ocorre justamente aquilo que Davi havia imaginado. Aquela pressão que vinha internamente deixou de existir. E Davi se acomoda ali, cerca de 18 meses, servindo aos filisteus, servindo a um propósito contrário, servindo quem outrora, no passado, tinha sido seu adversário. Os filisteus sabiam muito bem quem Davi era. Não demorou muito, durante esse período de 18 meses, que uma guerra, ela está por acontecer entre os filisteus e Israel, entre Saul e o rei Aques, com todo o seu exército. Essa narrativa você vai poder ler depois, no capítulo 28 e 29, capítulo 28 e 29, Verdade 29, fala um pouquinho sobre isso. Davi está junto com os filisteus e ele vai para a guerra contra Israel. Quando os reis filisteus percebem a presença de Davi, dizem: ele não pode estar no nosso meio, que pode ocorrer que no meio da batalha ele se volte contra nós. Um bom pretexto para mostrar ao rei Saul que ele não é inimigo. Davi então não pode participar daquele momento que vai definir o futuro de Saul. Ele é obrigado a voltar para Ziclague, e é dentro desse período, desse retorno para Ziclague, que os amalequitas invadem a terra de Ziclague e destroem tudo aquilo que Davi em 18 meses havia construído, consolidando a sua casa. Saiu para fugir de Saul, mas caiu na mão dos amalequitas. Davi volta para a terra de Ziclague, presente dado a ele pelos filisteus, e se depara com toda aquela situação que ele jamais havia esperado, planejado que pudesse ocorrer. Jamais pensou que teria perdas tão substanciais como a que ele estava tendo naquele exato momento. E quem poderia imaginar que Davi, estrategista, um homem com uma visão diferenciada, um coração diferente, poderia viver um momento como esse, ser surpreendido? E agora o estrago, ele era enorme, o estrago era grande. Davi se encontrava nesse exato momento vulnerável. Seus homens falavam em apedrejá-lo, porque haviam desistido dele. De fato, ele tinha errado quanto às suas escolhas, e agora se encontrava longe de casa, longe de Deus, sem apoio, sozinho. O momento era dramático, complicado. Ele se encontrava perdido. Um certo escritor chamado Thomas Huxley disse: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Davi estava dentro desse caminho, dentro dessa situação. Ele erra
ele falha, ele peca, decepciona pessoas, se encontra isolado, sozinho, precisando urgentemente sair daquele estado, daquela condição. A bem da verdade, quando olhamos para o cenário apresentado pela Bíblia, que fala da história de Davi, um pedaço da história de Davi, nós ficamos um tanto pensativos, e começamos a perguntar ao nosso próprio coração, e a pergunta, ela é colocada para cada um de vocês, para que a gente possa chegar a um ponto e resolver o dilema que é apresentado pela Bíblia sobre o momento que Davi está atravessando. A verdade é, será que só homens que têm o encargo de liderança, que são pais, que são gerentes de uma situação, que lideram a sua casa, lideram a sua família, pessoas que têm esse encargo, será que só eles que são passivos de cometerem erros? Porque pessoas que ocupam lugar de liderança, geralmente elas são vitrine dos outros, modelo comparativo. Mas será que somente quem ocupa lugares assim, corre o risco de cometerem erros e erram? Só os que lideram os liderados? Ou os filhos, os que são liderados, também são passíveis de errar? Essa é a pergunta. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, lá Jesus ele expõe, ele conta a história de um rapaz, e ele conta em parábola, lá ele fala sobre um filho que se perdeu. Vamos observar, deixa aqui 1 Samuel, nós vamos voltar ao texto, mas vamos para Lucas capítulo 15, para descobrirmos um pouquinho o que Jesus falou sobre esse rapaz. Lucas 15, enquanto eu vou abrir na palavra, você podia dizer aleluia onde você está. Diga glória a Jesus onde você está. Deus é bom, fiel, e você está aqui não é sem motivo, você está aqui porque Deus permitiu por alguma razão, para abençoar o seu coração e favorecer a sua casa. Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11, você vai descobrir Jesus falando sobre a parábola do filho perdido. Lá diz a partir do versículo 11, Jesus falando sobre o assunto, está lá, diz assim, versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, quantos filhos ele tinha? 2 filhos, note lá, 2 filhos, o filho mais jovem disse ao pai, que era a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Bom, você vê, a priori, Jesus falando nessa parábola sobre uma família, um pai que tinha 2 filhos. De início, você percebe a palavra ou a introdução da parábola, ela começa com um relato muito triste, porque fala que o filho mais novo faz um pedido ao pai, pedindo parte da herança. E essa situação era totalmente atípica para a cultura daquela época, porque era como se o filho estivesse dizendo ao pai: olha, o senhor, por estar vivo, impede com que os meus sonhos aconteçam. Portanto, dá-me a minha parte, dá-me a parte da herança que me é devida, para que eu possa avançar. Já vi que você vai diminuir aí, muito bem. Obrigado, queridão, porque daqui a pouco eu estaria pregando sobre Adão e Eva aqui, mas eu estou aqui em Lucas. Eu ia falar daqui a pouco da arca, Noé e tudo, ia virar uma confusão. Me ajuda bastante. Bom, você percebe que o relato, ele começa com essa introdução triste a respeito de uma casa, um filho se dirigindo ao pai. Ora, aquele menino, por certo, queria encontrar, não é, um caminho que lhe mostrasse a felicidade, um caminho independente do pai, sozinho. E para fazer o seu sonho ocorrer,
ele só poderia fazê-lo com as bênçãos que vinham do seu próprio pai, mas o pai não estava incluído no seu próprio sonho, na própria realização daquilo que ele havia projetado para o seu coração. Se dirige ao seu pai e pede parte da herança. O pai, coração generoso, simplesmente atende o anseio do filho e dá a ele aquilo que ele pedia. O que é curioso observar é que na narrativa apresentada por Jesus, em nenhum momento o filho sinalizou ao pai o que ele iria fazer com parte do recurso que ele havia recebido. O fato é que quando ele recebe a herança, a Bíblia diz, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Eu fico pensando nesse momento dramático vivido pela casa desse homem, porque o filho, quando recebe a herança dada pelo pai, simplesmente ele se prepara e ele se muda para uma terra distante. Nós não sabemos se houve uma despedida ideal, agradável, a bem da verdade. Não existe despedida nesse sentido que é fácil para ninguém. Talvez o filho não queira nem ter trocado uma palavra com o pai, dado o seu planejamento, que era um planejamento de viver sozinho, e a Bíblia diz numa terra distante, longe. E por que longe do pai? Por que não perto? Porque pode ser que o filho naquele exato momento quis romper, e romper de uma vez por toda, sem ter a presença do pai por perto, a fim de observar aquilo que ele iria edificar a partir de então. Pode ser que o filho quis morar longe, porque queria viver uma vida exclusiva, fazer aquilo que queria, longe do olhar de censura que vinha de sua própria liderança. O fato é que quando ele recebe a parte que lhe cabe, ele simplesmente parte, vai embora. Eu acredito que não houve sequer um tempo para dirigir-se ao pai em agradecimento por tudo que havia recebido, simplesmente partiu para uma terra distante. Acreditou que sozinho ele poderia vencer. Mas de acordo com a narrativa apresentada por Jesus, o que aconteceu ao final é que ele fora derrotado. Primeiro, por não saber como conduzir a sua vida adequadamente. A Bíblia diz que ele vai viver nessa terra distante e lá desperdiçou tudo o que tinha. Não porque fez investimentos que eram projeções de sonhos de sua alma. Não, desperdiçou tudo por viver de forma desregrada, por viver uma vida desorganizada e no pecado. Perdeu tudo que havia recebido de seu pai. Além de viver de forma desregrada, aquele jovem jamais se preparou para uma contingência de futuro, para um desastre, para uma surpresa desagradável. E foi o que ocorreu. Essa combinação de fatores entre a forma que vivia e a surpresa que veio no futuro, com a fome que se espalhou pela terra, colocou aquele garoto numa situação de desespero. A Bíblia diz que ele vive de forma desregrada, o dinheiro acaba, uma grande fome se espalha pela terra, e o resultado é, ele começou a passar necessidade. E uma coisa tão dura para a vida de alguém, quando esse alguém passa a viver necessidades terríveis e complicadas. Esse é o quadro que ele vive. Não é porque ele não tem pai, ele tem, mas negou a paternidade. Não é porque ele não tem casa que possa lhe dar abrigo seguro, ele possui, mas ele quer ser independente da casa, independente do pai, quer viver a sua própria história, do seu próprio jeito, sem ter que prestar contas absolutamente de nada que diz respeito à sua própria vida. Ele preconiza a liberdade que almeja, e através dela vive uma vida de libertinagem, e ela, ao final, o conduz, junto com a condição da sociedade, a uma situação perigosa, dramática e ruim. O fato é, diz a Bíblia no versículo 15, que esse menino, nesse período de necessidade, ele procura se adequar, ele procura ajeitar a sua vida como dava. O versículo 15 diz:
convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Por aqui você vê onde ele vivia, porque na terra de Israel não podia cuidar de porcos. Era uma atividade que era proibida pela lei. Ele estava fora da terra, lugar distante, fazendo aquilo que era fora do propósito que Deus havia estabelecido para a nação de Israel, vivendo motivos que enganavam o seu próprio coração. E agora, para se adequar à realidade, ele convence alguém, e esse alguém o manda cuidar de porcos. Versículo 16: embora quisesse saciar a fome com a comida dada aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Bom, esse jovem se vê obrigado a fazer aquilo que ninguém na sua terra fazia. Mas aqui há um pensamento que deve tomar conta do nosso coração, que qual que é? Ele se vê obrigado a fazer por um desconhecido, o que havia negado fazer para o seu pai, que era trabalhar, ser produtivo, participar do crescimento da família, da casa, estar debaixo de uma condição onde ele exerceria a sua parcela de colaboração. Não quer fazer para papai, não quer ajudar a casa. No final teve que fazer por um desconhecido. Ao final teve que trabalhar por quem até não merecia. Mas o que nos causa e comove o nosso coração é que nesse exato momento ele tem a oportunidade para aceitar ou recusar a proposta de que ele dava emprego. Ele pode aceitar ou recusar, e ele precisa compreender nesse exato momento que ele tem uma oportunidade de rever seus conceitos, de lembrar dos preceitos de sua casa, dos ensinamentos da casa de papai, onde ele não poderia violar mais um preceito dado pela lei de Israel, por seu Deus, e foi lhe ensinado. Mas o fato é que ele vai fazer justamente aquilo que era contra, que não podia. Ele tem a oportunidade de se manifestar dizendo quem ele é e a quem ele pertence, mas ele não faz. E a bem da verdade, tanto a mim como a você, existem situações em nossa vida que nós vamos precisar ter a coragem de nos posicionar de forma defensiva para mostrar quem nós somos e a quem nós pertencemos. Esse garoto tem essa oportunidade de recusar, mas não recusa, procura se adaptar à realidade que lhe é oferecida. E ele se envolve numa situação que era desastrosa, cuidar de porcos, e quer comer comida de impuros. Você vê o estado de degradação, deixa a casa do pai, se envolve numa situação que não é a melhor, perde tudo, e ao final você vê o seu estado espiritual, emocional, desejando comer comida de porcos, comida de impuros. É assim que ele vive. Mas a Bíblia não termina nessa narrativa. Jesus, quando vai avançando na história do menino, ele simplesmente diz no versículo 17: caindo em si. Em dado momento esse garoto cai em si. Veja, a cena contada por Jesus mostra claramente como o filho pode errar, e duras lições são aprendidas ali. Olha, o pecado promete liberdade, mas traz escravidão, promete sucesso, mas traz fracasso, promete tudo, mas o salário é a morte. Você percebe que em poucos versículos, desde o dia em que ele saiu da casa do pai, com uma visão clara do que queria, com recursos, consolidado, orgulhoso, talvez dizendo para si mesmo: agora eu vou mostrar como é que nós construímos algo, não quero ser dependente de ninguém. Mas em poucos versículos nós descobrimos agora o seu estado: sozinho, sem dinheiro, precisando de ajuda. Tudo mudou, o cenário é outro. A degradação da história desse filho é muito rápida, perdeu tudo de forma muito rápida. Esse é o estado. O garoto achou que ia se encontrar, mas se perdeu, e ao se perder, o estrago foi enorme.
os prejuízos foram muitos, o erro estava comprovado. Então perceba hoje, entre a história de Davi e do filho pródigo, o cenário bíblico nos mostra que tanto o pai como o filho, o líder ou liderado, todos são passíveis de cometerem seus erros. Mas a bem da verdade, quando ilustramos essa história, uma se encontrando no Velho Testamento, outra no Novo, com qual propósito? A Bíblia deixa tudo isso muito claro, anuncia situações como essa. E quando olhamos para esse cenário, onde tanto um líder, um pai, um que lidera, como um filho que é liderado, pode errar, a verdade é, onde está a saída? Que decisão nós devemos tomar, que coloca a casa em ordem? Qual é a atitude que devemos preconizar, colocar como prioritária, quando nós errarmos com relação a quem nós amamos? Qual é a atitude que deve ser tomada para que haja restauração dos relacionamentos perdidos em casa, de quem ama e quem é amado, de quem é amado ou de quem ama? Você observa lá no capítulo 30 de 1 Samuel, vamos voltar para aquela história novamente, e nós vamos voltar para Lucas de novo, tá bom? Mas enquanto isso, vamos olhar para aquilo que Davi fez. Eu acho simplesmente extraordinário aquilo que ele faz em meio a uma situação tão turbulenta. 1 Samuel capítulo 30, lá no versículo 6, você vai encontrar essa situação ocorrendo. Está lá, Davi está aflito, os homens estavam amargurados, perderam filhos e filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi fez o quê? O que Davi fez, gente? Davi encontrou forças em Deus, no Senhor, o seu Deus. Então disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Ameleque, o trouxe. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor respondeu: sim, vai atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Você pode olhar para quem está perto de você, pensar na sua casa, na sua família, naquilo que vocês perderam no passado. Olhe para essa pessoa. Deus tem a capacidade de devolver tudo aquilo que você perdeu. Olhe para quem está perto de você. Deus tem a capacidade de restituir o que você perdeu, restituir aquilo que você perdeu. Quantos acreditam e creem que Deus ele pode restituir aquilo que se perdeu? Relacionamentos preciosos, a admiração, a graça, o amor, a harmonia familiar, que foi perdida por causa de uma decisão. A decisão de Davi foi tomada. Ele imaginava, não é, que esse era um bom caminho, que entrar por aqui com a sua casa ia ser uma bênção, mas o final não foi. E a admiração de quem o acompanhava acabou, e olhavam para Davi dizendo: a culpa é dele, ele não pode mais estar no nosso meio, vamos apedrejá-lo. Acabou o assunto. Davi estava ciente do erro, e o que é que ele faz? Ele se volta para Deus. Quanto tempo ele estava em Ziclague? 18 meses. Nesse período de 18 meses, não tem canções, não tem salmos, não tem orações, não tem um coração que se volta para Deus. É o homem numa tentativa de resolver os seus problemas, já que Deus não lhe dava paz que ele tanto queria. Ele procura paz em terras distantes, procura paz fora da promessa, procura paz fora do destino, fora do propósito, e vai descobrir mais tarde que a paz que ele consegue, que vem das mãos dos filisteus, era uma ilusão, era ilusória, não lhe daria consistência para prosseguir por muito tempo. 18 meses sem falar com o Senhor. Mas quando ele perde tudo, ele se lembra de um Deus que é o seu Deus. Ele chama o sacerdote Abiatar, por mais incrível que seja, estava lá no meio dos filisteus, mas o sacerdote estava lá esperando o dia que ia ser convocado novamente para estabelecer a conexão perdida com o Senhor há tanto tempo atrás. E Davi faz o quê? Ele recorre a Deus, ele vai buscar o Senhor outra vez, como o fizeram no passado. A Bíblia diz que ele chama Abiatar e ele consulta a Deus, ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo buscar de volta a minha casa?
ou eu devo deixar como as coisas estão? Eu devo perseguir quem me pertence, quem eu perdi por minhas decisões loucas? Eu devo fazer isso ou não? E Deus diz: pode ir, porque eu vou te abençoar. Pode ir, porque você vai recuperar o amor de quem você perdeu. Pode ir, porque você vai recuperar relacionamentos que foram destruídos em função de sua ignorância, de achar que a pressão que você existia ia terminar quando você fosse buscar refúgio no meio dos filisteus. Você viu que só piorou. Quis escapar de Saul, caiu na mão dos amalequitas. Aí Davi, com aquela palavra, mesmo cansado, aflito e angustiado, ele se esforça em Deus. E o resultado de tudo aquilo, versículo 18, vamos ver? Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 30. Davi fez o quê? Recuperou tudo. Vamos dizer essa palavra, recuperar tudo, vamos lá? Recuperar tudo. Agora põe a mão no seu coração e peça: Senhor, me ajuda a recuperar a admiração da minha família, o amor, a graça, aquilo que eu perdi com os filhos, com o papai. Recuperou tudo. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Quantos creem que o nosso Deus é o mesmo Deus e tem a capacidade de nos devolver, nos dar tudo de volta, tudo que nós perdemos? Então Davi, ele recupera tudo, volta para a cidade de Ziclague, é lá que ele se encontra. Aí nós temos uma narrativa muito interessante em 2 Samuel, no capítulo 1. Vamos observar a narrativa do que está por acontecer? Capítulo 2, versículo 1. Após essa recuperação, Davi volta para Ziclague com a sua família. Eles vão reconstruir o lugar, e a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 1: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou quantos dias em Ziclague? 2 dias. No 3º dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas, colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: do acampamento israelita. E o que aconteceu? Conte-me como foi a batalha. Então, depois de 3 dias dessa luta pessoal, Davi é informado que naquela guerra que ele iria participar, Saul e Jonatas foram mortos. O exército de Israel foi derrotado pelos filisteus. É nesse momento em Ziclague que Davi compõe uma canção. Ela está a partir do versículo 17 do capítulo 1. É o cântico de Davi em honra a Saul e Jonatas. É o choro de Davi pelos líderes que ele perdeu. Ele chora, ele fala com Deus sobre aquele momento, ele adora, ele escreve, se lamenta. E depois de tudo isso, ele faz uma pergunta. E a pergunta está no capítulo 2. Note, relacionamento estabelecido com Deus. Agora Davi quer saber qual é o próximo passo. Aprendeu que andar sozinho, por conta própria, sem Deus, só vai lhe trazer prejuízos. Não quer mais se mover, não quer mais agir, nem levar a sua família a um destino perigoso, em razão da sua insanidade, em razão de querer algum tipo de alívio para o seu coração, em função das pressões que sentia, fruto de quem ele era, fruto de ser líder, de ser pai. Não vai mais se mover por conta própria. Ele se dirige a Deus e faz uma pergunta, capítulo 2, versículo 1. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Ele está fora da promessa, fora do propósito, fora do destino. E quando pergunta a Deus, é como se Deus dissesse: agora sim, agora estamos chegando a um bom termo. Eu te abençoei dentro, te abençoei fora, te abençoei quando você se perdeu. E tudo que eu permiti que ocorresse, mesmo esse choque de realidade com a sua própria casa, com um propósito bem definido, para que você compreenda qual é o seu propósito, o seu destino, para me servir e me glorificar, e nunca mais andar desconectado com a minha presença. Quando Davi fala com o próprio Deus nessa ocasião, o Senhor responde: sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou:
para que cidade devo ir? E Deus respondeu: para Hebrom, disse o Senhor. Coisa gloriosa, irmão, quando Deus assume o comando de nossa vida, de nossa casa, de nossa liderança, nos dando o destino que Ele preparou ao nosso coração. E quando você obedece, não tem erro, tem desafios, mas não tem perdas. Se você está debaixo do cuidado de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Deus prometeu que Davi seria rei quando ele tinha 17 anos. Aqui já passou da casa dos 30 ou 30 anos. E ele chega nessa situação. Hebrom. Quando Deus fala Hebrom, versículo 2: então Davi partiu. Por quê, irmãos? Não basta só saber, tem que refazer. Não basta só ter conhecimento, tem que ser proativo naquilo que Deus falou. Deus disse Hebrom e ele partiu com a sua família, com seus homens, se estabeleceram lá em Hebrom. Versículo 4: então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei em Hebrom. Davi então se torna rei na cidade de Hebrom. Coisa gloriosa, não é? Como Deus pode mudar a nossa realidade em pouco tempo. Basta nós recorrermos a Ele, pedimos perdão e o Senhor age, e a nossa vida muda drasticamente e radicalmente, segundo aquilo que Ele propôs ao nosso coração. Ele é coroado rei em Hebrom. Em Ziclague, perdas, lutas, dificuldades. Conserta, vem coroação em Hebrom. Olha, algumas considerações para a gente caminhar e orarmos hoje de manhã. A primeira delas, que tem que estar no teu coração, mais do que todas as coisas: não demore para colocar as coisas no seu devido lugar. Vou repetir: não demore para colocar as coisas no seu devido lugar. Agora olhe para quem está perto de você e diga: não demore para corrigir as coisas. Por favor, não demore para corrigir as coisas. Não demore para reconhecer que esse caminho é errado. Não demore, não demore. O quanto antes você compreender que esse caminho ele não é bom, ele é desastroso, melhor será. Isso só vai ocorrer se você compreender que é exatamente esta rebeldia aberta contra Deus, demonstrada em seus relacionamentos, que impedem o fluir de Deus sobre a sua vida, que impedem com que Deus conclua aquilo que Ele prometeu fazer. Vamos observar o filho pródigo mais uma vez? Deixa aqui, vamos lá para Lucas 15. Olha só, o filho pródigo vive esse momento. Ele faz uma leitura em dado momento. A Bíblia diz, lá no versículo de número 17, quando finalmente caiu em si. Se caiu em si é porque estava fora de si. A palavra cair em si aqui é cair para dentro. É uma observação de coração, de alma. Quando caiu em si, disse, porque não tinha dito, agora tem reconhecimento da casa do pai. Olha o que ele diz: até os empregados de papai têm comida. Há uma versão que diz: na casa de meu pai tem fartura. Fartura. E eu aqui padecendo necessidade, eu morrendo de fome. Ele cai em si, ele toma o conhecimento, mas não só cai em si. A Bíblia diz que ele propôs a si mesmo retornar. O versículo 17 diz, 18, vou retornar à casa de meu pai. Outra versão diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Cai em si, reconhece o erro, reconhece o que havia feito e toma uma atitude: vou me levantar. Olha, o que muda a nossa vida não é só o fato de sabermos do problema, de cairmos em si, de fazermos uma análise interna. O que muda é a atitude que vamos tomar diante do conhecimento que acabamos de obter. Você tem o conhecimento e com o conhecimento toma uma medida, você age, e ao agir, Deus então opera sobre a circunstância que você está vivendo. Ele se levanta, cai em si e vai, toma uma atitude, decide colocar as coisas em seu devido lugar. Ele tem 3 convicções claras a respeito do que vai dizer a seu pai. As convicções estão lá no versículo 18.
vou retornar à casa de papai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Quando diz pequei contra o céu, estava dizendo claramente pequei contra Deus, porque o cuidado do judeu na época era essa, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Quando mencionava céu, estava dizendo a Deus. E é importante você pensar na teologia desse menino. Por quê? Não menciona o pai primeiro, menciona a Deus. Porque todo pecado que é cometido por alguém, primeiro é cometido contra Deus, depois contra alguém. Por isso diz, pequei contra Deus. Tenha consciência do erro, de que errou. Diz, pequei contra Deus, contra o Senhor. Depois tem a convicção, não posso sequer ser chamado filho. Versículo 18. Terceiro, faz de mim um simples empregado. Ele tem essas convicções dentro de si. 3 convicções claras. Qual lugar que deveria ocupar a partir de então? Ele resolve voltar para a casa do pai, para um lugar que nunca deveria ter saído, deixado. E veja o que ocorre com a sua decisão. Vamos observar versículo de número 20. Voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava, onde? Longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: olha, isso é coisa, gente, isso fala de nós, de mim, de você. Vou me encontrar com meu pai. Os nossos erros, os nossos abusos contra Deus, achando que Deus, em muitas ocasiões, está lá com o seu cajado para nos punir, para diminuir quem nós somos. Mas o que é glorioso de se ver é que quando o filho projeta a sua volta, lá estava o pai observando o caminho. Eu fico imaginando por quantas vezes o pai ficou olhando o horizonte, esperando o retorno do filho. Por quantas vezes, e de repente ele vê alguém chegando. Olha, pela história que Jesus conta, nos dá a compreensão de que o filho estava muito longe, porque foi para uma terra distante. Ficou lá até terminar tudo que ele havia levado. Então, o tempo foi um tempo de espera um tanto longa. Mas mesmo sendo um tempo longo, de retorno demorado, lá estava o pai, observando. Como era a aparência do filho? Muito diferente de como ele foi. Quando ele saiu de casa, ele saiu como um príncipe, bem arrumado, sandália no pé, quem sabe, cabelo bem feito, com dinheiro, com recurso, com discurso. E agora? Como ele estava voltando? Sem nada disso. Uma imagem difícil para quem é filho. Talvez a roupa sujo, desgastado, cambaleando. Mas o curioso é que quando ele estava longe, note, estava longe, o pai viu que era o filho. Porque pai não se engana a respeito do filho. Ele pode ficar o tempo que for longe, na condição que ele tiver. Quando ele der sinais de que ele está voltando para casa, o pai sabe que é o seu filho. Ele sabe. E quando o filho vem com um discurso: não sou digno, não posso, não você, me dá um pouquinho do que o senhor tem, o pai já se apressou. A Bíblia diz que o pai, quando viu, cheio de compaixão, correu para o filho. Não foi o filho que correu para o pai, foi o pai que correu para o filho. E quando o pai vê o filho, o que ele faz? Ele não vai com discurso condenatório, ele não vai com palavra: eu não disse que não era assim, eu tentei te ensinar. O pai não diz nada, o pai simplesmente o beija e o abraça. E o filho diz: pai, pequei. Ele confessa, é o retorno que ele quer. Pequei, errei, o arrependimento está lá. Errei, não sou mais digno de ser chamado filho. Quando ele introduz o assunto, o pai simplesmente grita para os servos: tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloque um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui o pai estava restaurando a condição que o filho havia perdido.
Sandália, naquela época, quem tinha eram os senhores. Os servos andavam descalços. Filho não pode andar descalço, tem que ser restaurado a sua condição original. Roupas adequadas, anel que era sinete de autoridade. Coloca o anel no dedo do menino de novo, porque aqui na casa do pai ele tem autoridade. Ele é restaurado, ele é abençoado. Perdeu, mas vai ganhar. Se complicou, mas foi achado e retornou para casa. E lá o pai simplesmente vai tratando o filho e diz: olha, agora pegue, não é, o novilho gordo, aquele que foi preparado para um banquete especial, porque é este que nós vamos agora sacrificar. Note que quem faz festa é o pai, mais do que o filho que retorna. A alegria do pai, ela é demonstrada pela festa que ele oferece. Festa em casa, por quê? Meu filho estava morto, mas reviveu. O pai está preocupado com o bem que perdeu? Não. Com aquilo que foi? Não. Ele está preocupado em restaurar a condição do filho, e ele o faz, dada a condição do filho de arrependimento. Ele vai lá e abençoa o filho e diz: meu filho estava morto, mas reviveu. Estava lá, mas foi abençoado. Querido, não demore para colocar as coisas no seu devido lugar, porque ao tomar a atitude, Deus também vai colocar as coisas no seu devido lugar. Quantos podem dizer aleluia? Porque Deus é um Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. O filho confiou no amor, na compaixão do pai, e o pai não o decepcionou. Por que o filho volta? Porque conhecia o caráter do pai, sabia que o pai era amoroso, cheio de compaixão, que o pai tinha capacidade para assimilar o erro, perdoá-lo e restaurá-lo à sua condição perdida. Então o pai simplesmente ele age diante do arrependimento do filho e o restaura a sua condição original. Não demore para decidir. E para decidir sobre todas as coisas, você precisa se arrepender do caminho que você tomou, voltar atrás, confessar. E ao confessar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Uma segunda situação muito importante hoje de manhã, das três que eu quero que você coloque no seu coração. A primeira, não demore, coloque as coisas rapidamente no seu devido lugar. A segunda dela, querido, não desista de quem você ama, de quem lhe dá trabalho, de quem já desistiu de você. Vou repetir, não desista de quem você ama, de quem lhe dá trabalho, de quem até desistiu de você. Quantos podem dizer não vou desistir? Põe aí. Não vou desistir. Vamos repetir? Não vou desistir. Mais uma vez. Não vou desistir. Mais uma vez. Não vou desistir. Se há alguém que pode exemplificar esse aspecto de não desistir, foi o apóstolo Paulo. Você vê Davi retornando, você vê o filho pródigo, mas Paulo em determinado momento também não desistiu. Para aqueles que não sabem, Paulo, ele é o fundador da igreja de Corinto, mas em determinado momento Paulo ficou um tanto assustado, pelo menos penso eu, com o coração aflito por aquilo que ele estava ouvindo da igreja que ele havia fundado. Ele era o pai daquela comunidade, ele era o pai daquele povo. Mas veja o que eles falam, primeira carta aos Coríntios, vamos lá rapidinho. Enquanto isso você podia abrir a Bíblia e dizer aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Capítulo 1, olha o que Paulo diz, versículo de 11. Alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, ou desafio, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Bom, o que acontece que uma família muito querida informou a Paulo que havia problemas da igreja que ele era fundador, ele era o pai daquela comunidade. E o desentendimento havia facções internas, alguns dizendo Paulo, Apolo, Pedro, Jesus. E Paulo ouve essa palavra. Eu fico pensando no estado emocional de Paulo, quando ele ouve que filhos que lhe eram preciosos tinham esse comportamento. Alguém estava denunciando a ele quem era de fato a comunidade que ele tinha inaugurado, que ele era o pai, o fundador, o homem por excelência. Ele ouve o assunto, fica mais assustado ainda quando ele tem que tocar em áreas que eram duras de serem tocadas. Capítulo 3, por exemplo, ele diz, olha, eu queria alimentá-los com leite, não com leite, mas com alimento sólido, mas não posso.
Versículo 3 ele diz: porque vocês são controlados pela natureza humana, vocês são carnais. Está dizendo os filhos. A priori, quando fala de Apolo, Pedro, Paulo, ele está falando de um modelo comparativo, um dos males atuais da nossa sociedade. Quando o modelo comparativo, ele não serve para projetar você para uma melhoria. Porque o modelo comparativo, irmão, ele só interessa quando você vê alguém que você entende que pode ser um reflexo de Cristo, uma situação que pode ser dada por Deus para o seu crescimento. Mas quando o modelo comparativo, ele vem para assassinar a sua individualidade, ele é nocivo. Que quando você o admite, você mata a sua individualidade, você mata a sua originalidade, e você não perpetua o que Deus te deu, talento específico e dom para te usar, porque você mira em quem é o outro, e você quer ser quem o outro é, e deprecia aquilo que Deus te deu. Então você assassina a sua individualidade, mata o que Deus te deu. Paulo está lá dizendo, olha, ouvindo, tem Pedro, tem Apolo, vocês são carnais. No capítulo 5, ele diz, olha, o que vocês, em toda parte, se fala da imoralidade sexual em seu meio, está dizendo dos filhos. Mas em meio a tudo aquilo, Paulo podia dizer, olha, já fiz minha parte, já eduquei, já dei o direcionamento, vocês não quiseram, se desviaram, estão se apegando a outros, eu vou cuidar de outras coisas. Mas Paulo não toma essa premissa. Paulo, ele agarra aquela situação, ele escreve uma carta que é instrutiva, 1 e 2 cartas, para corrigir esses desvios. Por quê? Porque embora a dificuldade da correção fosse grande, Paulo não desistiu de quem ele amava, não desistiu de quem lhe dava trabalho, não desistiu de quem havia desistido dele. Prova disso é que na segunda carta, eu quero ir com vocês para ela, capítulo 12 da segunda carta, olha que coisa curiosa. Segunda carta, capítulo 12, vamos para esse capítulo, versículo de número 15, 14, olha o que Paulo diz, quase no final da carta: agora irei visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês, não quero seus bens, quero vocês, afinal os filhos não ajuntam riquezas para os pais, ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade me desgastarei, e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Que coisa impressionante, né, pastorzão? Ele simplesmente diz, olha, eu quero vocês, eu não quero o bem de vocês. Aí ele disse, por vocês de boa vontade me gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. E por que o pai faz? Porque é incondicional. Por que o pai se desgasta? Porque esse é o seu prazer, é abençoar o filho, sem querer nada de volta. Vou lhes dizer, não deixe de amar, não deixe de se desgastar de boa vontade, de fazer o seu melhor, porque ao final você vai ver a sua casa, a sua família, os seus filhos sendo recompensados, resultado do seu amor, do seu trabalho incansável. Olhe para quem está pertinho de você e diga, se desgaste por quem você ama, ofereça o seu melhor, ofereça o seu melhor, faça o seu melhor por quem você ama. Quantos vão fazer o seu melhor por quem ama, apesar de não ter retributivo alguma de quem recebe? Agora, deixa eu lhe ensinar um princípio para você que é muito importante, você que é servo de Deus. Olha, trate as pessoas de acordo com o relacionamento que você tem com Deus, não de acordo com aquilo que você vai receber daqueles que foram abençoados. Vou repetir, trate as pessoas de acordo com o relacionamento que você tem com Deus, e não de acordo com as retribuições que você vai receber. Ainda que você não receba nada, Papai do céu está olhando e está feliz com as suas atitudes, e Ele vai te abençoar ricamente pelas decisões que você tomou. Último lugar para a gente orar, gente, em nome de Jesus. Então, coloque as coisas no seu lugar, não desista. Em último lugar,
Não limite o agir de Deus, em nome de Jesus, por causa do lugar, da condição ou do momento que você vive. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é forte, e Ele está trabalhando para que, se você tenha tomado uma decisão errada, mais cedo ou mais tarde, você caia em si e retorne aos princípios que o agradam. Então não limite absolutamente em nada. Vamos voltar para a história de Davi para a gente finalizar. Onde é que Davi estava? Em Ziclague. Vamos lá, 1 Samuel de novo. Ziclague é lugar de provação, Ziclague é lugar de choro. Está lá, onde é que Davi estava? Em Ziclague. Ziclague não foi só lugar onde Davi enfrentou grandes desafios, grandes perdas, choro, questionamento, sendo punido por suas decisões erradas, perdendo apoio. Não, também foi o lugar onde Davi encontrou um novo caminho, foi o lugar onde ele achou redenção, foi nesse lugar de angústia que Deus o ouviu, foi justamente aqui, foi em Ziclague que ele ora e Deus responde a sua oração. Mais tarde ele chega em Hebrom. Então vou lhe dizer, antes de você chegar em Hebrom, você vai ter que enfrentar Ziclague. Mas saiba lidar com esse momento que pode até oprimir sua alma. Lugar difícil, mas não é só lugar difícil, é lugar de encontro. É lugar onde Deus vai falar com você. Você vai orar e Deus vai falar com você e vai restaurar o seu coração. Por pior que seja o lugar, por pior que seja a condição, por pior que seja o momento vivido, se você falar com o Senhor e crer e acreditar, Deus então, no lugar difícil que você se encontra, vai restaurar o seu coração e vai lhe dar um destino novo, para que ao final você seja abençoado por Ele. Isso é possível? Claro, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ziclague, início de novas coisas. Ziclague, lugar de retornar para Deus, de falar com Ele depois de 18 meses longe, e se preparar para Hebrom, lugar onde Deus deseja nos coroar, cumprindo assim a sua promessa. Quem podia imaginar, não é, que tudo isso ocorreu porque o conserto foi estabelecido, o perdão foi obtido, a restauração foi dada por aqueles que se arrependeram dos seus erros, e ao se arrependerem, acharam a misericórdia de Deus, e essa misericórdia favoreceu aquilo que Deus havia planejado, e o propósito do Senhor se cumpriu. Tem muita gente que não consegue ser abençoado, não consegue achar o propósito de Deus e nem se realizar no Senhor. Por quê? Porque não se arrepende dos caminhos errados, não pede perdão a ninguém, nem a Deus, nem ao Pai, nem ao Filho. E o problema está justamente aqui. A ausência de confissão e de arrependimento tem impedido com que a porta do milagre se abra sobre a sua vida. Mas se você pedir perdão, falar com o Senhor, tratar a sua alma diante do altar, pedir perdão a quem você magoou, tenha certeza, Papai do céu vai abrir as comportas dos céus, e delícias maravilhosas vão acontecer em sua vida, e você vai perguntar: eu posso prosseguir para buscar de volta o que eu perdi? E Deus vai te dizer: pode ir, meu filho, porque eu vou com você na frente, eu vou te dar a vitória. E se você estiver em Ziclague, lugar difícil, Senhor, aqui não é o meu lugar, não é a minha terra, o Senhor deseja que eu volte para ajudar, volte. E para que lugar? Hebrom. E quando você chegar no destino que Deus preparou, tenha certeza que as dores do passado só serão para você um referencial do dia em que Deus tratou com você, lhe deu força para você avançar e chegar até Hebrom com a sua família, com a sua casa, e lá viverem as promessas do Senhor para a glória do seu nome. Hoje de manhã, quem sabe ouvir essa palavra persuasiva, o seu coração já vai denunciando onde você precisa arrumar. E Deus trouxe aqui para dizer: meu filho, sem arrependimento de atitudes erradas,
não existe possibilidade de conserto com ninguém. Não é convencimento, é arrependimento. Não é gostar, é arrependimento. Não é passar pano, deixar que o tempo passe, porque aquilo vai cair no esquecimento. Vou lhe dizer, a sua mulher espera uma palavra sua, dada a agressão verbal, ou a sua ausência de casa, como a de Davi. Se ausentou de Ziclague, a família ficou lá sozinha, e os amalequitas conquistaram. O seu esposo espera uma palavra de restauração. Seu filho espera uma palavra de restauração, de arrependimento. Lembre-se, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos ficar de pé todos nós hoje de manhã? Eu queria pedir, posso, pastorzão? Eu queria pedir que você juntasse com a sua família. Talvez você fique aí se perguntando por que esse problema não sai, essa tristeza da filha, por que a minha mulher continua desse jeito, fria, ou o marido? Será que é porque não está faltando em nossa casa se voltar para Deus com o coração arrependido e pedir perdão das decisões erradas que nós tomamos? Olha, como às vezes nós pais achamos que nós não erramos, líderes não erram, todos são passivos de errar, mas quando erramos nós precisamos aprender a reconhecer o nosso erro, para não perder a admiração, não perder quem está do nosso lado, e vemos pessoas partindo, porque foram magoadas, foram prejudicadas. Palavra de perdão, a Bíblia diz, olha, não traga a sua oferta no meu altar, até que você não trate com as pessoas que você magoou. Nós achamos que a gente pode avançar de qualquer jeito. No reino de Deus não é de qualquer jeito, é do jeito dele. Se você magoou o seu pastor, peça perdão. Se nós como líderes magoarmos alguém, peça perdão. Perdão, irmão, é o reconhecimento do erro e o retorno. É por onde Deus começa a atuar. Israel viveu um período terrível nas mãos de Acabe, Jezabel, não choveu, a terra não frutificava mais, resultado dos erros da nação toda. Deus levanta um homem chamado Elias. Elias é um profeta, começa a falar no coração da nação, e ninguém se demove, a seca vem, destrói tudo, pobreza em todo lado. Aí Deus diz a Elias, agora se apresenta ao povo, vai restaurar o meu altar. Elias vai restaurar o altar que foi destruído. O que tinha naquela época? Altar ao ressentimento, a dor não confessada, altar elevado a estruturas que não glorificavam o coração de Deus. Vai restaurar o altar. Elias restaura o altar, e depois de restaurar faz uma oração: Senhor, que esse povo saiba que tudo que eu fiz é em teu nome, e que agora, dada a condição e a oportunidade, que o coração desse povo se volte para si, e reconheça que o Senhor é Deus, e que sem o Senhor não tem jeito. Era necessário o povo compreender que sem Deus não tinha jeito. A frase que está ali na igreja, gente, significativa, não é sobre nós, é isso? Não é sobre nós, não é sobre o nosso talento, nosso estilo de mensagem, quem nós somos, é sobre Ele, é o que Ele espera, o que o agrada, o que Ele deseja que seja feito entre nós, família de Deus, que haja amor puro, que haja perdão, que haja solução prática, o filho que se volta para o pai que não pede conta, que restaura, diz: esse é meu filho. Alguns historiadores dizem que o pai nem permitiu que o filho se curvasse, o abraçou de longo, perto, porque naquela época só se curvava quem era servo. Filho, fica em pé, pai, um abraço. Comentava com os meninos ali, ele recebe 3 presentes: anel, vestes, sandálias. Todas elas serviram. Depois de tanto tempo, todas elas serviram. Não é que o filho longe do pai não pode crescer, ele cresce. Mas
Mas quando ele está vivendo de forma desregrada e no pecado, ele vai sair, ficar longe, e vai voltar. O anel é o mesmo, a roupa é a mesma, a sandália é a mesma, tudo novo, mas não mudou o tamanho. Por quê? Porque filho que anda longe do pai para ver como quer viver, depois de tanto tempo, ele não cresceu, ele volta sem crescimento longe do pai. Só cresce a partir da estrutura. Tudo que o filho não queria, que era estar na estrutura, se esqueceu que era por causa da estrutura que vinha do pai que ele podia crescer. E o pai estava lá esperando. Olha, Paulo disse: eu não quero os seus bens, eu quero vocês. Porque o pai quer o coração do filho. Mas hoje de manhã, em nome de Jesus, tem pai aqui que decidiu errado os negócios, decidiu errado onde morar, não perguntou para ninguém, negociou, colocou a família num vale financeiro complicado, perdendo a admiração de todo mundo. É hora, meu irmão, de você pedir perdão, falar com Deus, com a família. Errei. Posso correr atrás do prejuízo? Pode, porque eu vou te abençoar, meu servo. Mas arruma as coisas em casa, arruma internamente a situação. Ziclac não é só lugar de tristeza, é lugar de encontro. Hebron te espera, mas é hora de você falar com o Senhor: Senhor, perdão pelas minhas decisões erradas, eu me arrependo e me volto para o Senhor. Vamos orar nesse sentido, todos nós. Pegue na mão da sua casa aí, da sua família. Se você puder ficar aí, de frente assim, ou juntinho, faça uma rodinha com a sua família. Pegue na mão do pai, da mãe, que é hora de, como família, a gente falar com Deus. Davi ficou 18 meses longe de Deus. É possível um negócio desse? Um homem segundo o coração de Deus, morando no meio dos filisteus. Tem alguma coisa boa para a gente fazer no meio dos filisteus? Então é hora de você falar com o Senhor. Bem suave. Vamos orar. É um tempo de restauração, de cura para a família, de cura para o pai, para a mãe, para o marido. É hora de nós tratarmos dos pecados da nossa família, que estão nos distanciando. É a ausência de honra do marido com a esposa, é a ausência da esposa valorizar o marido, do filho ter o pai por herói. Herói é o pai dos outros, o meu não é. Tem filho aqui, que segue tudo quanto é homem por aí, mas tem pavor de seguir o pai na internet. Pastorzão, tem uma galera aí que segue um monte de pastor aí pra fora, mas não tem coragem de seguir você. Vai lá no Instagram seguir teu pastor, segue ele. É homem que zela por você, que te ama. Mas tem muitos que não querem, porque não querem que o pastor meta o bedelho na vida. Quer viver longe, é o filho pródigo, quer ficar longe para fazer o que quer. Mas longe da cobertura do pai, dessa estrutura amorosa, algumas vezes corretiva, você não vai ter muito sucesso não. Fica perto do pai, pertinho dele. Senhor, essa é a sua palavra, esse é o teu povo. Que essa palavra produza unidade na família, unidade entre pai e filho, entre líder e liderado, entre liderado e liderança. Promova, Pai, nessa igreja um ambiente de unidade extraordinária, que é o que o Senhor disse que a igreja deveria ter: unidade. Seja um como eu sou um. Pai, muito obrigado pelos exemplos que o Senhor deixou para que a gente avançasse em unidade. Muito obrigado, porque não há dificuldade para o Senhor nesse sentido. O Senhor une todos num propósito só, que é o Senhor como centro. Que a gente não veja as nossas diferenças como barreiras, mas como motivações para o teu agir. Nos aproxima da nossa esposa, nos aproxima do nosso pai, nos aproxima do nosso marido, nos aproxima de filhos, de filhas, de líderes. Pai querido, que a paternidade nessa casa seja exercida de acordo com o teu coração, que as famílias sejam fortalecidas no teu poder,
para a glória do teu nome. Que toda a igreja que vai trabalhar por essa unidade, reconhecendo o erro no passado e confessando, pedindo perdão e abandonando, possa dizer amém. Diga amém onde você está. Diga aleluia onde você está. Olha aqui para mim, eu vou encerrar, porque na verdade conferência, gente, a gente fica para perder dia, almoça na igreja, fica na igreja, não sai da igreja até acabar tudo. Conferência é assim, é disposição para aprender e ficar, e aprender e aprender. Olha, o nosso Deus, Ele deu exemplos claros para nós, nas suas escolhas, sobre o valor de unidade e como isso pode ser útil. Você já parou para pensar que Jesus escolheu 12 discípulos? Não é porque não tinha mais, mas foram 12. Dos 12, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha algo que acreditava. Alguns eram da Galileia, outros não. Mas me impressiona muito, pastor, porque tinham dois que eles eram muito diferentes: Mateus, cobrador de imposto, e Natanael, que era zelote. Um taxava o povo de Israel e tirava, o outro era defensor do povo. Enquanto um apoiava Roma, o outro era revolucionário, queria levante, não se bicava um com o outro. Eu acho que Natanael olhava para Mateus e disse: esse aí, ó, isso não presta, trabalha para Roma aí, comprando imposto de todo mundo. Mateus olhava e falava: esse aqui, não me dou bem com esse cara aí não, esse cara aqui, esse aqui, ó, ele é daquele partido lá, ó. Aí Jesus chamou os dois para ser discípulo dele, para eles aprenderem que o mais importante não era ser fariseu ou não, o mais importante era ter Deus por centro, Jesus por centro da vida. Não permita que as diferenças de pensamentos, gosto de uma coisa ou outra, roube de vocês a unidade. Isso só vai acontecer se Deus for centro na vida de vocês. Foi isso que Paulo defendeu quando falou com os corintianos, os coríntios, né? Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Tudo é de Deus, nós somos de Deus. Eu plantei, Ele regou, mas foi o Senhor quem deu crescimento. Quem somos nós? A Ele a glória, a honra e o louvor. Tua casa, tua família, vocês têm diferenças, algumas gritantes, mas não permita que essas diferenças sejam empecilho para que Deus seja o centro da sua família, o centro do seu lar, seja primazia. A vitória está aqui. Se Ele é o centro, as diferenças de gerações estão lá, mas ao final todos nós vamos morar no céu e o nome do Senhor será glorificado. Você pode dar um abraço precioso em quem está do seu lado, da sua família. Diga: olha, nós somos um no Senhor. Esse abraço aí precioso, especial. Nós somos um, nós somos um, nós somos um. Deus te abençoe.